E eu queria saber se essa iniciativa partiu de você? Não, quer dizer, originalmente foi um convite para realizar um documentário que a única condição era que tivesse uma relação com direitos humanos. Quer dizer, foi uma experiência curiosa, porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiz um filme de encomenda sem nunca encontrar os produtores. Todos os contatos foram por e-mail ou por telefone. E era um acordo do tipo, não, nós temos tantos reais, nós te damos tantos reais, você nos entrega um filme. Sem nenhum outro tipo de ingerência ou discussão. Apenas houve para que, como eram 9 curtas, para que não houvesse coincidência de assunto ou de tema, pediram que a gente apresentasse uma sinopse, uma coisa assim. Mas quer dizer, é um filme de encomenda, em última análise, né? Eu lembrei de passar o filme de 68, porque, como vocês viram, tem um plano no mesmo lugar de onde sai o caixão do Edson Luiz, né? E tem uma contraposição que, para mim, tem muito peso, né, entre uma cidade com uma massa humana de pessoas na rua se manifestando contra o assassinato de um estudante e uma cidade fantasmagórica, vazia, sempre vazia, diante desse caso, que é um entre tantos outros, na verdade. Eu acho que isso diz muito de uma época em que nós talvez tivéssemos a esperança ou a ilusão, não sei, de que o cinema político teria uma função na década de 60, né? E hoje em que talvez, não sei se alguém acredita nisso, mas que talvez não se acredite tanto nisso, né? Agora, é também um documentário que eu acho que deve muito, quer dizer, a certas experiências certas coisas que a gente não esquece, como se diz, né? E o Jota, evidentemente, eu acho, não sei, acho que é importante as pessoas saberem que você não tinha visto o documentário, né? Que você viu pela primeira vez agora, mas é um documentário que deve muito, como as coisas que eu tenho feito ultimamente, eu acho, à experiência de ter montado o Santiago com o João. Tem uma série de soluções e relações na maneira de usar os documentos, na maneira de editar. É um documentário que deve, digamos assim, muito à experiência do Santiago, por mais diferentes que sejam os dois documentários, né? Acho que muito por conta dessa seletividade do olhar, né? Como forma de política. Esse recorte muito preciso, né? Eu não sei nem se é um filme, né? É um relatório, né? Talvez mais do que um filme, né? Mas acho que diz também um pouco dessa questão de como representar essas coisas, né? De como representar a violência. Tem a ver com o texto no sentido de que espero eu, anti-espetacular. Exatamente. Então há um esforço grande de assim, descarnar o assunto e de reduzi-lo à sua materialidade, que é o que restou dessa pessoa, né? Quer dizer, restaram essas fotos, esses lugares por onde ele passou, essa espécie de via crucis dele, esse périplo pedindo ajuda, querendo ajuda, procurando todos os órgãos que existem, que poderiam de alguma maneira apoiá-lo, sem conseguir. E, de certa maneira, sendo vítima da própria imprensa, né? Quer dizer, aquela fotografia que sai na primeira página do Globo, com a mão espalmada, mas evidentemente qualquer pessoa que o conhecesse o identificaria, né?
Então, aquela matéria, de certa maneira, marcou o fim dele, né? Ele foi vítima da imprensa, na verdade. Ele foi imprudente, certamente. Ele foi aconselhado, muitas vezes, por muitas pessoas, a não se expor daquela forma. Ele, com certeza, era uma pessoa assim, com algum tipo de vinculação, quer dizer, ninguém é presidente de uma associação de moradores à toa, né? Quer dizer, então, quando ele assume no lugar da antiga moradora, evidentemente ele estabeleceu certos vínculos em função disso. Quer dizer, então, é muito complexa a história dele. Agora, ele foi, quer dizer, em suma, são as pessoas que pagam com a vida, né, pela sua, um certo destemor, certamente muito imprudente, né? Você falou a palavra via crucis, eu acho que é justamente isso, né? Ele fez uma escolha e sabia que para que essa escolha pudesse operar na vida, ele precisaria construir uma narrativa, né? Uma narrativa que é uma narrativa de entrega, né? Ele escolheu essa. Ele evidentemente ele sabia, ele em alguma medida ele sabia que não duraria muito, mas é uma grande paixão. É difícil dizer, né? Eu acho que é uma paixão, acho que é difícil dizer, né? Mas é uma narrativa de paixão, né? Tenho pilhas de recortes assim no meu escritório, que causa uma certa consternação na minha casa, né? E esse episódio, quando me propuseram o filme, eu fui lá na minha pilha de recortes, porque tinha que ser feito muito rápido, né? Foi feito em muito pouco tempo e tinha realmente muito pouco dinheiro para fazer. Então, eu só podia gravar 1 ou 2 dias, não, sabe, era uma coisa muito, muito delimitada. Então, eu tinha que escolher alguma coisa que fosse possível fazer dentro dessa delimitação. Mas aí eu fui procurar os repórteres, quer dizer, os repórteres, eu, por exemplo, não sabia que existia essa entrevista gravada com a voz dele quando eu fui procurar o repórter do Estado de São Paulo, que ele me disse, não, que ele tinha gravado e tal, que ele achava que ele tinha a fita cassete da gravação, queria procurar em casa. As fotos todas, quer dizer, tem uma foto que é do Estado de São Paulo, que é a foto que ele está silhuetado na praça, onde nós depois voltamos para fazer o mesmo plano com a praça vazia, né? Aquilo é do Estado de São Paulo, da tal entrevista que não foi publicada. Depois, o Dia fotografou ele lá quando ele voltou. E o Globo fez as fotos para tal série, que é uma série que o Globo pretendia estabelecer um paralelo entre as pessoas que viveram sob a ditadura e pessoas que vivem no regime das milícias e tal, e escolheu algumas pessoas entre eles. A história dele corria muito na imprensa, mas ele tinha uma... Hoje, os jornalistas todos que lidaram com esse caso estão muito problematizados. Esse rapaz, o Alexandre Rodrigues, que não publicou a entrevista, ficou muito, assim... Quando aconteceu o que aconteceu, ele ficou mal pelo fato de não ter publicado a entrevista, porque consideraram que ele não tinha credibilidade suficiente para publicar a entrevista. Então, não sei se a entrevista teria feito bem ou teria feito mal, mas o fato é que não publicaram. E a Folha de São Paulo, quando publicou numa edição que não circulou no Rio. Então, essas fotos são fotos que existiam nas redações dos jornais que nós fomos pesquisar depois, durante a produção.